Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Editora NPE. Eu sou a Gisele e hoje eu estou aqui com o Jeff para a gente falar de um assunto que muitos dos nossos escritores nos perguntam, nos pedem e hoje a gente vai desvendar esse mistério, então. Boa noite, pessoal. Eu sou o Jeff Samagaia, mentor de escritores, sócio junto com a Gisele na Editora NPE, e hoje a gente está trazendo aqui um assunto muito importante, muito legal para aquele escritor, né, que tem dúvidas, né, em relação à publicação de livros, né, Gisele? Sobre o que a gente vai falar hoje. Não só os escritores que têm dúvida, né? Mas às vezes a pessoa que assim um dia sonha em escrever alguma coisa, mas não faz porque não sabe quanto custa publicar um livro. E esse é o nosso assunto de hoje, né? Isso que a gente vai vir tratar para vocês. Quanto custa publicar um livro com a editora NPE em 2026, né? A gente fala aí da questão do manuscrito estar pronto, mas como transformar em um legado, como muito bem você colocou. Eu sonho em escrever um livro um dia, mas eu acredito que é muito caro. São crenças, bloqueios que às vezes limitam a gente de transformar um sonho em realidade, que é se tornar escritor da sua própria história, né? E na live de hoje nós vamos desvendar esses custos reais e como cada centavo investido constrói a sua autoridade no mercado, né? Nós não vamos só falar de custos, não vamos falar só de quanto custa para você publicar no livro, mas também a importância de você ter um livro na construção da sua autoridade, a importância de você escrever um livro para deixar legado para a posteridade, né, Gisele? Exatamente, né? A gente vai trazer hoje aos pouquinhos os assuntos para a gente poder realmente destrinchar, né? Vamos, como diria meu amigo Jack o Estripador, vamos por partes, né? Então a gente vai trazer para você cada pedacinho do serviço editorial para você entender o que realmente você está pagando quando você contrata uma editora prestadora de serviço, quando você contrata a nossa prestação de serviço para você poder sim ter os seus livros na mão, para você poder receber o seu livro. Então, a gente vai realmente destrinchar cada pedacinho, cada etapa desse processo editorial, para que você possa entender o valor que você está recebendo pelo preço que você está pagando, né? O resumo todo vai ser esse, né, Jeff? Exatamente, né? E aqui a questão é realmente desmistificar todo esse segredo das editoras e para que você realmente entenda que hoje não é tão alto um investimento para você se tornar escritor da sua história, para você colocar uma história, um legado, um método e deixar essa história ser contada pela posteridade, para que as futuras gerações tenham acesso à a sua história, ao seu método, enfim. Né? O grande propósito da nossa live aqui hoje é justamente desvendar tudo o que às vezes para você é uma incógnita e que para nós é básico no dia a dia, para a gente é tão normal no dia a dia, né? E essa live ela nasceu justamente porque a gente estava há poucos dias atrás apresentando uma proposta de valores para um dos nossos escritores que fechou, mas ao longo da apresentação, enquanto a gente apresentava e mostrava todas as entregas nossas, a gente percebeu que ele estava um pouco tenso. E aí essa tensão fez com que ele ficasse preocupado ao ponto de ele achar que o livro dele, o projeto editorial do livro dele ia ficar muito além do que ele imaginava. E no final veio a surpresa, né? Então, com base nessa experiência e a gente trazendo experiência de outros escritores, a gente está trazendo para você, né? A gente está aqui todas as quartas-feiras trazendo informações do mercado editorial e muitas vezes o óbvio precisa ser dito, né? Então a gente hoje traz para a live esse assunto porque talvez você já tenha um livro escrito, já sabe como estruturar o seu livro e bloqueia na hora de fazer o investimento, que é o mais importante para que você construa a sua autoridade, que é o mais importante para que você realmente se torne escritor da sua própria história, né, Gisele? Exatamente. E aí a gente vai entrando no primeiro assunto realmente, né? Que é o alicerce, né? A gente tem que entender que tem uma coisa que norteia e que dita o investimento o investimento que o escritor vai fazer, que é o quê?
o alicerce, que é a base de tudo, que é o manuscrito, né? O tamanho deste manuscrito, não é mesmo, Jeff? A gente tem muitos escritores que, por exemplo, entram em contato com a gente e dizem assim, eu queria saber qual é o investimento, quanto custa para fazer o serviço editorial do meu livro. Daí a primeira pergunta que a gente busca é, bom, você já tem o manuscrito do livro pronto? Em que momento que você está? Você está no momento da ideação, de ter uma ideia para escrever um livro? Você já está escrevendo e tem uma parte dele escrito? Ou você já tem um manuscrito pronto que é importante para a gente, né? Nessa questão da dita extensão do livro, né? O que é a tal da extensão do livro? É saber quantas páginas, quantos caracteres, quantas palavras que tem o seu texto, para que a gente possa fazer a parte técnica que compete à editora, né? E aí, a quantidade de caracteres, palavras ou páginas, ela influencia diretamente nesse trabalho do serviço de revisão e edição textual e da diagramação. Ora as bolas, mas o que tem a ver o meu manuscrito com a revisão e edição textual, Gisele? Você pode explicar um pouquinho para a nossa audiência? Então, quando a gente fala dessa questão dessa matemática das páginas, né, a gente pensa assim, ó, no livro pronto. O livro pronto, um livro de umas 120, umas 150 ou umas 200 páginas. Em que ponto que isso pode influenciar no trabalho técnico? É a quantidade de material a ser trabalhado. Né? Eu vou dar um exemplo bem simples, a situação toda é essa. É a quantidade de material que a gente vai usar para trabalhar nesse livro de vocês. Quantas palavras, quantos caracteres precisam ser revisados? Qual é o tamanho desse texto que precisa ser alinhado dentro desse livro? Quando a gente fala de 120, 150, 200 páginas, a gente não está falando de 120, 150, 200 páginas escritas no Word, né? No Word normal, naquela página. Isso dá uma média de mais ou menos assim, umas 60 páginas de Word para dar um livro de aproximadamente umas 120 páginas. Ou, dependendo de como você escreve, às vezes, 50 páginas pode virar 150. Por isso que quando a gente pergunta para vocês, quando a gente conversa com a pessoa que entra em contato com a gente pergunta geralmente qual é a quantidade de caracteres. Por quê? Eu posso escrever com letra. Nós já recebemos, né, material onde o escritor diz assim: eu escrevi 50 páginas. Quando a gente vai olhar, ele escreveu 50 páginas numa fonte tamanho 15. Que na hora da gente transformar isso num livro, não deu um livro de 50 páginas pronto. Né? Ou então, outro escritor que escreveu sem margem nenhuma, ocupando a folha inteira numa letra tamanho 5. E aí, quando a gente pegou e foi ver, para transformar aquilo que ele escreveu num livro, um livro que ele tinha digitado em 50 páginas no Word virou 300 páginas para um livro, né? Por causa que tem o espaço entre as linhas, o respeito das margens, a gente já falou várias em várias lives, a margem para ter espaço para o escritor poder, para o teu leitor poder segurar o livro com calma. Então, tudo isso vai interferir na quantidade final de páginas. Por isso que quando a gente pergunta da quantidade de caracteres, que é para a gente saber realmente qual é o tamanho do material. Porque, vamos lá, gente, vou falar da parte que me compete mais, que é a parte da revisão. Uma coisa é você revisar 100 palavras e outra coisa é você revisar 1000 palavras, né? Então, a gente tem todo esse know-how, porque a gente precisa até saber por quanto tempo a gente vai precisar para trabalhar nesse livro, né, Jeff? Exatamente, né? Quando você traz essa questão da quantidade de caracteres, da quantidade de palavras, né? E aí o tamanho da fonte, espaçamento entre linhas, espaçamento entre parágrafo, as margens, né? Como muito bem colocado por você aqui, alguns escritores já chegaram para a gente falar assim: não, mas eu tenho um livro que não dá 30 páginas. Aí a gente foi olhar, a fonte era tamanho 5, com espaçamento simples entre linhas, sem espaçamento de parágrafo, ou seja, era texto puro. E aí aqui a gente traz uma dica para você, quando você vai digitar começar a digitar um texto no Word, o tamanho da folha que é padrão é aquela folha de ofício, né? O tamanho dessa folha aqui, ó, que é aquela folha de papel de escritório que é o tamanho A4, ou 21 por 29,7 centímetros. Daí, quando você abre a ferramenta do Microsoft Word ou de qualquer editor de texto, ela já traz um padrão,
de fonte, muitas vezes Arial, Times New Roman, com um tamanho entre 11 e 12 pontos, digamos Geralmente é assim. 12. 12, mas ali, entre 11 e 12 no caso, né? E por que quando você abre uma ferramenta dela, ela já traz o espaçamento das margens padrão, né? 1,5 e 2 nas laterais e 2 nas laterais, na margem superior e inferior, com tamanho de fonte 12, com tamanho de espaçamento simples. Por quê? Porque existe já um cálculo padrão que uma média por página de um Word dá em torno de 2.100 caracteres com espaço. E aí vem a mágica da matemática das páginas que a gente calcula para fazer e o orçamento tanto da revisão, quanto da diagramação, quanto da edição textual, que é a quantidade de caracteres. Daí a Gisele muito bem colocou aqui que se eu sigo o padrão do editor de texto, o que vai acontecer? Se o meu livro tem, digamos lá, 10 páginas, significa que vai ter uma média entre 20 e 21 mil caracteres com espaço. Se tem 30 páginas, entre 60 e 61 mil caracteres com espaço. Né? E você vai fazendo um cálculo para ter uma ideia mais ou menos de como vai fazer. Né? Aí, mas eu quero ter certeza de quantos caracteres que tem. Existe uma configuração lá na lateral, na parte inferior esquerda da ferramenta, que mostra a quantidade de palavras, né? Aí, quando você clica lá, ele te habilita uma caixinha com as estatísticas do documento, mostrando aí a quantidade de palavras, mostrando a quantidade de caracteres sem espaço, a quantidade de caracteres com espaço, e traz a quantidade de linhas, a quantidade de palavras, enfim, traz as estatísticas do documento, e essas são informações muito importantes para quem é uma editora para fazer o quê? Fazer o trabalho da edição e revisão textual, né, Gisele? E aí a gente entra na questão também do impacto do volume do texto versus a qualidade de leitura, né, a entrega da mensagem com a experiência do leitor, né, Gisele? Exatamente, né? Às vezes o escritor ele acha que ele precisa ter um livro mais grosso, que ele precisa ter um livro maior, e aí ele faz o famoso encher linguiça, né? A gente vai falar isso um pouquinho melhor no próximo bloco do que a gente vai tratar, mas é principalmente o quê? Quando a gente fala nessa questão da matemática das páginas, é uma coisa que a gente conversa muito com os escritores, como você quer entregar a sua mensagem? Né? Você quer que essa mensagem seja entendida e tudo mais. Então é importante que o seu texto ele seja conciso, que ele tenha uma potência, para que a gente possa realmente otimizar. Em alguns casos, a gente chega até a dar uma olhada, uma passada de olho rápida em cima do texto e já sugere antes do escritor encaminhar para a gente, dizendo assim, olha, tá faltando material para entender a tua história. Então, assim, tu não quer, de repente, escrever, aprimorar um pouco mais essa parte ou essa parte para que seja melhor entendível? Por quê? Se a gente fizer isso só depois da revisão, da edição textual, às vezes aumenta um capítulo com mais 10 páginas. E isso interfere na nossa equipe, interfere no que a gente tem que bancar para a nossa equipe poder fazer o serviço que ela precisa fazer. Né? Então, gente, a gente não pode ser hipócrita de achar que uma página não faz diferença. Quando a gente for falar de impressão, a gente vai falar para vocês como uma página faz muita diferença. Tá? Então, a gente tem que ter muito claro, a gente é muito justo com o escritor e a gente espera que o escritor também seja muito justo com a gente. Então, que não comece a dizer assim, eu preciso botar só mais um capítulo, só depois que a gente já fecha o contrato, só mais um pouquinho. Quando a gente vê, o livro dobrou de tamanho, né? Exatamente, né? E a base, o alicerce da extensão na quantidade seja de páginas, de palavras ou caracteres, dita toda essa questão de como é que começa a fundamentação do custo, de quanto custa um livro, né, Gisele? A gente trabalha esse texto e é muito importante que o escritor entregue para as editoras o manuscrito pronto. Mas eu escrevi, só falta fazer o prefácio. Mas escrevi, falta terminar de colocar mais alguns capítulos. Muitas vezes esses capítulos impactam muito no custo
do trabalho da editora e no investimento do escritor, né, Gisele? E aí a gente trabalha o segundo bloco, que a gente vai falar sobre o que agora, Gisele? Então, agora a gente vai destrinchar um pouquinho mais a anatomia de toda essa questão do projeto editorial, né? Como é que é feito, quais são as partes, qual é o caminho que esse livro vai trilhar dentro da editora, né? Ele entra na editora, então, num primeiro momento, ele passa por um processo de edição, aonde ele é lido, aonde a gente vê se o livro ele é coerente ou não, né? A gente conversa com o escritor, entende qual é o público que ele quer alcançar, tudo isso entra dentro desse processo da edição. E aí ele passa para a parte da revisão e preparação do texto, né? Que é a parte que eu coordeno aqui dentro da editora, onde a gente trata esse texto para vocês entenderem como se fosse uma extensão do escritor. A gente não vai adaptar a escrita do escritor, né, aquele texto do escritor, para a forma como eu que coordeno essa parte da equipe, não vai ser da forma como eu falo. É por isso que é tão importante a gente conseguir fazer uma reunião e alinhar as expectativas com o escritor já antes da gente receber o manuscrito. Porque a gente vai observar como o escritor fala, de que forma ele se comunica, qual é o tipo de linguagem que ele usa, é uma linguagem mais formal, é uma linguagem mais informal, porque tudo isso interfere na preparação do texto. Que a gente vai explicar para vocês um pouquinho mais para frente de que formas vocês podem usar o livro de vocês, de que forma que esse investimento pode retornar para vocês. Então, por isso que essa é uma etapa tão importante, a gente conseguir entender como o escritor se comunica, como ele se comporta, porque o livro é um espelho do escritor, né? E esse texto, ele é um organismo vivo, a gente elimina alguns vícios, o famoso ou quando a gente vê o olhar para trás, ou usar o me traz escrito da mesma forma, então a gente faz essas correções, a gente conversa com o escritor, e muitas vezes a gente entende que o escritor está trazendo erros ortográficos de forma proposital. Por isso que é tão importante a gente conversar com o escritor. Depois que ele passa por todo esse processo de revisão, de preparação, que é feito por uma pessoa, não é feito por inteligência artificial, então nós temos pessoas que leem, que desprendem tempo para conseguir ler, para conseguir acompanhar, encontrar os erros de português, óbvio que a gente conta com auxílio de programas de correção ortográfica também, mas, em sumo, quem faz a revisão de um livro, quem faz a preparação desse texto são pessoas. Justamente para quê? Para que você não perca o seu direito autoral protegido por lei, que hoje só protege propriedades intelectuais e não propriedades geradas por inteligência artificial, né? Então, a gente entra nessa questão da preparação do texto a partir do momento que a gente faz uma nova reunião com o escritor para discutir tudo que o preparador, tudo que o revisor observou, que precisa, às vezes, ser alterado, ter algumas leves modificações para que o texto seja melhor compreendido, aí a gente passa para a nossa parte da equipe que é coordenada pelo Jeff, né, Jeff? Mas aí, ainda dentro dessa questão da edição e preparação, né, Gisele, é muito normal, muitas vezes, né, principalmente na parte de edição textual, haver cortes de textos que ficaram redundantes ao longo do manuscrito do escritor, né? E aqui é muito importante que você entenda que até os grandes best-sellers, é normal que, quando passa por um processo de revisão e edição textual, o texto tem uma modificação de 15% a 20% para mais ou para menos, né? Para mais quando falta informações, a mensagem não ficou clara, e para menos quando você ficou redundante, né? Eu gosto de falar, brincar muito, que é o cachorro mordendo o próprio rabo, né? Andando rodeando e não sai do lugar, né? Então, para que a mensagem ela seja efetivamente entregue, para que o texto fique fluido, para que o seu leitor leia e o texto não fique cansativo, faz parte desse processo de revisão e edição textual, preparar o texto para chegar na fase da diagramação estratégica. E aí, o que é a diagramação estratégica, né? Nós falamos ali no primeiro bloco sobre a questão da quantidade de palavras, quantidade de caracteres.
Quando a equipe de diagramação recebe o texto revisado e aprovado, editado e aprovado pelo escritor, né, a equipe de revisão manda para a gente, o que acontece? A gente precisa deixar essa arquitetura, a parte do miolo, fluida. Existe uma hierarquia de conteúdo com títulos, subtítulos, o corpo do texto, se vai ter imagens, se vai ter gráfico, a questão do espaçamento entre linhas, o tamanho da fonte, espaçamento entre parágrafos, as margens interna e externa, margem superior, inferior, se o teu livro vai ter um título no cabeçalho, se vai ter um elemento que é um símbolo do teu método, se vai ter uma paginação, se ela está alinhada à direita, centralizada ou à esquerda, enfim, existe toda uma hierarquia de conteúdo que ela precisa ser respeitada com o objetivo principal de trazer o que para o leitor? Um conforto visual. Né? Quando o leitor ele vai fazer a leitura de uma página, que ele não sinta dificuldade porque as palavras estão as linhas estão muito próximas, ou porque a fonte é muito pequena, ou porque não teve o cuidado de ter uma arquitetura fluida, uma arquitetura simples, concisa e coesa. Né? É muito importante que a diagramação estratégica trabalhe todos esses elementos para que, quando o livro chegue na mão do leitor, ele consiga fazer uma leitura que não seja cansativa, uma leitura que traga todos esses aspectos e elementos visuais que, além de não deixar a leitura cansativa, muitas vezes são pontos estratégicos para que o seu leitor grave, talvez uma figura, talvez um elemento, uma cor, um gráfico, uma figura, né? Um capítulo com um design diferente, faça com que ele se motive a continuar lendo e, principalmente, grave aquela informação no cérebro, né? Dele, para que as obras não tenham aquela questão da estrutura poluída, digamos assim, né? E aí, quando a gente entra nessa fase da diagramação, é quando a gente trabalha essa questão da quantidade de páginas, a gente prepara o seu livro para que ele possa ser entregue, para que ele possa ser impresso em uma gráfica. É nesse momento que o seu livro saia daquela página do Word grande, que muitas vezes tinha lá 60 páginas, e se transforma num livro de 120, 150, 200 páginas. O mais importante é entregue a mensagem e corrigida através do processo de revisão. Depois vem essa fase de deixar o texto mais limpo, mais coeso, mais estruturado, para que o livro tenha definido, então, a quantidade de páginas que vai definir a questão da parte da impressão, que é o próximo bloco que a gente vai falar, né, Gisele? Passada a fase da diagramação, a gente vai para uma questão muito importante, que é a capa e a questão dos registros dos ativos, né, Gisele? Exatamente, né? Findado, quando a gente finda toda essa parte do conforto visual que a diagramação traz, aquele texto que já foi corrigido, aí a gente vem para a parte das burocracias, né? A capa, que afinal de contas é o cartão de visita do livro, é a primeira impressão que a pessoa recebe. Então, a capa tem que ser desenhada de forma que ela vai direcionar o olho do teu leitor para exatamente a informação que você quer que ele absorva primeiro da sua capa. É uma capa, é um livro de fantasia, então a gente quer que ele olhe primeiro aquela ilustração que chame a atenção, aquela ilustração da capa que vai chamar a atenção. A gente já teve um livro bem bacana que até concorreu a um concurso de capas, né, onde o que chamava a atenção era um coração envolto em peças mecânicas e tudo mais. A gente... E junto com essa capa, quando a gente vira, ter uma boa sinopse, ter uma boa informação sobre o que se trata esse livro, e os registros, né? Uma certidão de nascimento do livro, praticamente. O código ISBN, que é quase o CPF do seu livro, a ficha catalográfica,
que traz mais informações de qual é a estante correta para ser colocado esse livro, de que forma ele deve ser catalogado corretamente em uma biblioteca, em uma livraria, numa estante virtual. Então, essas são as informações que os registros oficiais eles trazem, né? Além, óbvio, do registro dos direitos autorais, que servem como uma proteção para o escritor, né, Jeff? Exatamente, né? Fechando essa parte do bloco, né? A capa é a primeira impressão que fica, né? É quando o teu leitor vai chamar a atenção do seu leitor e ele compra muitas vezes pela capa que chama atenção. Obviamente que se você não tiver um bom texto, uma boa sinopse e não tiver os registros adequados, você acaba deixando o seu livro num lugar onde não deve, numa prateleira onde não deveria e não chame tanta atenção do seu cliente, né? Mas, sim, dado toda essa questão da anatomia do projeto editorial profissional, é quando a gente deixa o livro pronto para ser impresso em gráfica, a gente parte para o próximo bloco, que é o que, Gisele? Antes da gente falar de impressão, eu vou inverter um pouquinho o nosso cenário, porque você deve estar pensando assim, ó, quanto custa fazer tudo isso até esse momento, né? Que é o momento em que a gente tem dentro da editora, que é a nossa prestação de serviço. Então, a gente vai falar um pouquinho agora, então, sobre uma tabela de investimento dos serviços editoriais, tá? Porque é uma coisa que é separada da impressão. Por que a gente vai falar um pouquinho agora dos serviços editoriais? Porque dentro da nossa editora, a gente separa a produção do seu livro em dois momentos. A gente tem, primeiro momento, é a parte dos serviços editoriais, que é tudo isso que a gente estava explicando para vocês agora, de revisão, edição de texto, preparação, diagramação, criação da capa, registros, tudo isso é feito no primeiro bloco. Nesse momento, o escritor recebe os documentos do livro dele prontos para serem impressos. E você pode estar pensando assim, eles falaram um monte de coisa. Eles falaram que o livro passa pela mão de uma pessoa para ser revisado, tem uma pessoa que faz a edição, tem uma pessoa que faz a diagramação, tem uma pessoa que faz a capa, tem uma pessoa que faz os registros, e vocês podem estar se perguntando assim, nossa, quanto será que custa isso? Que é a pergunta que a gente mais ouve, né? Vou falar a realidade da nossa editora, tá, pessoal? Um livro que no final ele fica aproximadamente com umas 120 páginas, né? É um projeto de entrada, é um projeto, meu primeiro livro, é um projeto onde você às vezes está contando a história da sua vida, está contando uma coisa um pouco menor, né? Não menos importante, mas num tamanho um pouco menor. Então, é um livro até umas 120 páginas, para que você não se assuste. Gente, 20 mil reais? Não é. 10 mil reais? Não, também não é, tá? Ele fica numa faixa entre um livro entre 100 e 120 páginas, ele fica num custo estimado para passar por todos esses processos que a gente falou para vocês, eles ficam numa faixa de mais ou menos uns R$ 3.200. Às vezes um pouco para mais, um pouco para menos. Por quê? Porque tudo vai depender da complexidade do processo que ele vai precisar passar, de quantas vezes ele vai precisar ser revisado, quantas horas de reunião vão ser necessárias, né, Jeff? Eu vou deixar o Jeff apresentar os outros cenários, então. Exatamente. E aí a gente traz essa parte do primeiro livro escrito, né? O sonho daquele escritor de uma pessoa comum que desejou tanto se tornar escritor da sua própria história, né? Entra nessa questão do cenário 1, que é um livro onde a gente recomenda, inclusive para os nossos escritores, a nossa editora ela é focada é uma editora prestadora de serviços com foco em escritores independentes, aqueles escritores que têm o sonho de realizar e ter um livro escrito, né? Esse é o projeto de entrada que a gente recomenda para o escritor, né? Que fica nessa faixa entre 3.200, tanto um pouco para mais, um pouco para menos, dependendo da complexidade do coisa, né? Agora, eu já tenho um livro escrito, ou eu quero criar um método, eu quero escrever um livro de não ficção, ou eu tenho um conhecimento técnico e que eu preciso aplicar, daí a gente já trabalha num cenário 2, que é a questão do equilíbrio ideal, né? Que é um livro que a gente está falando aí em torno de 150, 170 páginas, né? Um livro com uma espessura mediana, digamos assim. E aí, qual é o foco aqui? É
fazer com que o escritor conte um pouco mais da sua trajetória, explique através do seu conhecimento qual é a estrutura do livro, né? Se ele tem um método para explicar, então ele vai dar exemplos, ele vai dar a estrutura dos livros, ele vai realmente apresentar o seu know-how. Aí eu não posso ter um livro tão fino, né? Quando eu trabalho com conhecimento técnico, eu trabalho com a teoria aliada a exemplos, né? E aí, quando a gente trabalha nesse tipo de livro com uma média de 150 a 170 páginas, novamente trazendo a questão da complexidade, se vai ter muito gráfico, se vai ter imagens, se vai ter elementos visuais que dependem um pouco mais da estrutura de um ilustrador, a gente está falando aí numa faixa de valores entre 4.100, um pouco para mais, um pouco para menos, né? Então, um livro que tem aí um tamanho de 150 páginas, e quando a gente fala de 120 páginas ou 150 páginas, a gente está falando de um livro no tamanho de 16 por 23 ou 15 por 21. Né? Então, esse conhecimento técnico precisa ter um equilíbrio ideal entre a teoria e a prática. Né? Eu não posso ter um livro totalmente técnico, um livro técnico totalmente teórico. Eu tenho que trazer, às vezes, exercícios práticos para que o escritor ele saia transformado desse livro para ele adquira um conhecimento que está sendo aplicado, né, Gisele? Exatamente. E assim, e pense que para esse livro ter 150 páginas, ele deve ter, no Word normal escrito, ele já vai ter perto de 100 páginas de Word escrito. E quando a gente, às vezes, pega um livro que o escritor diz assim, meu livro tem 100 páginas, a gente já pensa num livro que, poxa, vai dar pelo menos muito próximo de 200 páginas no tamanho do livro normal, né? Aí já são obras mais densas, que elas exigem uma presença física mais robusta, exigem um nível de atenção, não que os outros não recebam, mas exige um nível de atenção muito maior, existe um tempo de trabalho muito maior em cima desse livro. Esses livros, que no final eles estão entre 200, 250 páginas, mais ou menos, eles ficam numa faixa de 5.000, 5.500. Mas o que é importante que vocês saibam? Né? A gente está falando aqui faixas aproximadas para vocês verem que para publicar o livro, para ter ele pronto para impressão, e por que a gente trouxe esse assunto antes de falar da impressão? Para você ter ele pronto para impressão, a gente trabalha com ele, a gente faz toda essa parte. Por que a gente cobra e que ele não custa 10 mil reais? Era isso que eu queria falar. Ele não custa 10 mil reais para ficar pronto. Que esse é o maior medo das pessoas quando eles chegam para a gente. Assim, só que daí vem aquela situação. Mas nesse valor, quantas cópias eu recebo? Então, por isso que a gente trouxe isso antes da impressão. Esse é o valor para a gente deixar ele prontinho para impressão. É um valor que você vai investir uma vez para o seu livro ficar pronto, né? E por que esse valor? Por que a gente não por que a gente não faz isso sem cobrar do escritor? Porque o direito autoral ele é todo registrado em nome do escritor. Nós não temos direito nenhum sobre o livro, né? A menos que a gente faça um acordo em separado para ter alguma coisa de direito de venda, e isso é um acordo totalmente separado, porque ao final do nosso trabalho, o livro ele é 100% do escritor, né? Então, assim, ele tem total independência para ele decidir o que ele vai fazer. Ele vai colocar numa plataforma de impressão sob demanda, se ele vai imprimir quantidades e ele vai vender sozinho, se ele vai imprimir, vai colocar numa livraria, se ele vai imprimir, vai colocar na Amazon. A decisão é completamente dele, porque o lucro sobre a venda do livro fica totalmente para ele, né, Jeff? É muito importante, né, reforçar essa questão de que quando a gente está falando do projeto editorial ou do serviço editorial, é o nosso trabalho, a nossa editora como prestadora de serviço, deixando seu livro pronto para ser impresso em uma gráfica. A partir desse momento, você tem, sim, uma independência, você pode buscar a sua gráfica de preferência, pode colocar numa plataforma a seu critério, né? Por isso que é muito importante, por isso que fez total sentido a gente trazer esse
ponto antes da impressão, porque aqui é onde a nossa editora efetivamente atua com propriedade, é onde a nossa editora ela deixa o teu livro de uma maneira profissional para que você possa fazer, ter o controle total a partir de agora. Mas aí vem muitos escritores que dizem assim, mas vocês também não trabalham com um serviço de impressão? E daí a gente entra na questão de um serviço que a gente chama de intermediação da impressão. Né? A gente tem gráficas parceiras, né, que nos apoiam e entregam um custo-benefício muito bom para os escritores que trabalham com a gente. Obviamente, o escritor ele pede um orçamento sem compromisso, e se ele achar que entender que aquela impressão não cabe fazer com a gente, novamente entregamos o projeto editorial com os direitos autorais. A partir de agora o controle da independência é do escritor, né, Gisele? Isso, a gente entrega e diz assim, agora o livro é seu, né? Então, assim, quando a gente fala ali, né, vou até botar de novo, né, agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do mistério da impressão. Você pode pensar assim, uau, mas e agora, né? Uma parte muito importante que a gente tem que deixar claro na questão da impressão é que existem vários fatores que interferem, que influenciam no valor desta impressão, no preço dessa impressão, que é o preço de custo do escritor, tá? Desde qual é o tipo do papel, que daí é onde o escritor chega e diz assim, eu não estou entendendo nada do que tu está falando. Porque daí quando a gente pergunta assim, a pessoa entra em contato um exemplo, a pessoa entra em contato com a gente, eu tenho meu livro pronto, eu só quero imprimir. Ok. O seu livro tem orelha? Aí a pessoa diz, orelha na capa, aquela partezinha que dobra. Tá. Não tem orelha. Tá, beleza. Porque isso interfere no preço. Como é que você quer a capa? Eu quero a capa com detalhe em dourado, com relevo, com não sei... Tudo isso são pequenos detalhes que interferem no preço final da impressão. Ou eu quero que o meu livro tenha uma florzinha vermelha em cada página. Essa florzinha vermelha muitas vezes faz com que aquela página inteira seja considerada como uma página colorida, e isso interfere e muito no preço da impressão, tá? E a gente tem vários tipos de impressão hoje disponíveis. Tem a mais conhecida recentemente agora, que está em alta, principalmente para os escritores independentes, que é a impressão sob demanda, também conhecido como POD. Então, essa impressão sob demanda, ela é uma solução bem inteligente que está sendo usada para que não se precise manter grandes estoques. Nós trabalhamos com os dois tipos de impressão aqui na editora. Né? Nós temos parceria com duas gráficas diferentes. Uma que trabalha a questão da impressão sob demanda, né, que são as impressões em pequenas tiragens, a gente trabalha a partir de 52 unidades, e as impressões de maiores volumes, que então são feitas por gráficas offsets, né? A nossa gráfica que trabalha com a impressão sob demanda, ela trabalha com impressão digital, e tem também as plataformas, né, Jeff? Só fazendo uma pequena correção, na impressão sob demanda é quando você joga numa plataforma, seja na Amazon ou seja lá na Wiclap, você não tem o estoque, você não tem o controle do estoque, você vai colocar na plataforma, e aí o escritor, a plataforma que vai imprimir sob demanda, ela imprime uma unidade. E aqui, quando entra esse conceito de impressão sob demanda, muitas vezes o escritor acha o quê? Nossa, mas o meu livro ficou muito caro para vender lá naquela plataforma, porque ele está imprimindo um livro por vez. Não existe um estoque, não existe uma quantidade pequena de estoque. A plataforma ela vai imprimir de acordo conforme os clientes, os leitores forem solicitando a impressão daquele livro, no caso, né? E aí a gente traz as duas parcerias que a Gisele falou, que é a impressão de gráfica digital, que faz tiragens em pequenas quantidades, e a gráfica de impressão offset, que é quantidades maiores. E aqui é onde a gente divide o que tem dado muito certo nos últimos anos, principalmente para os escritores independentes, né? No passado não tão distante, era muito custoso você imprimir, produzir um livro, publicar um livro. Primeiro porque existiam as editoras tradicionais que cobravam muito caro para fazer esse serviço,
por conta de toda a estrutura e robustez que existia. E segundo, porque não existiam somente as impressões, as gráficas de impressão offset, que imprimiam a partir de 1.000 unidades, 5.000, 10.000 unidades. Isso acabava, além de ficar muito alto o investimento para o escritor, ele ainda acabava ficando com estoque na sua casa, no seu apartamento, lá na garagem, porque era impresso um volume muito grande de livros, né? Com o advento onde a gente traz o papel do escritor independente, se cria o conceito de impressão digital, que é a impressão de pequenas quantidades, ou seja, é onde a gente atua com a maior parte dos nossos escritores. Dentro da editora NPE, por exemplo, os nossos escritores eles podem fazer impressão a partir de 52 unidades. Aí você vai falar assim, mas é muito mais caro? Ele é um meio termo entre a impressão sob demanda, que imprime uma unidade por vez, e a impressão offset, que imprime quantidades muito maiores, que acaba, muitas vezes, brecando o investimento dos escritores na publicação dos seus livros, né? É um investimento, um custo-benefício muito importante para o escritor, porque durante esse processo da impressão de gráfica digital em pequenas quantidades, o que acontece? A gente dá dicas, insights e orienta como o escritor vai fazer a pré-venda do livro, a venda do livro, porque qual é a ideia disso aqui? Imprimir pequenas quantidades, quando vendeu essas 52 unidades ou 100 unidades, ele vai ter dinheiro para recomprar, e aí a gente traz o que a gente chama de retorno sobre o investimento. Em 3 ou 4 rodadas, se o escritor pegar 100 unidades do livro, entre 350 e 400 livros, ele acaba conseguindo pagar todo o investimento de impressão e muitas vezes, de acordo com o valor que ele vende o seu livro, ele já também paga um investimento do projeto editorial com a gente. Então, a impressão de gráfica digital, que são pequenas quantidades, elas visam o quê? Reduzir o custo da unitário e aumentar a margem de lucro do escritor. E aí a gente tem o método EPV dentro da editora NPE, onde a gente orienta, ensina o escritor a escrever, a se posicionar e a vender. Né? Se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse método EPV, eu te convido a acessar o site editornpe.com.br e lá você vai conhecer um pouco mais do que é o método EPV, como é que a gente trabalha com os nossos escritores e nossos mentorados, né, Gisele? Mas, dito tudo isso, a gente ainda tem a questão da qualidade dos insumos, né? Porque a gente só falou de tipos de gráficas e tipos de impressão. Existe ainda uma questão dessa qualidade dos insumos, né, Gisele? Quer explicar um pouquinho mais para a nossa audiência? Então, quando a gente fala da qualidade do insumo, a gente está falando basicamente de qual é o tipo de papel, qual é o tipo de capa que você vai querer no seu livro e principalmente da questão de qualidade de insumo são esses dois pontos que vão pegar bastante, tá? Então, desde a capa dura, que é muito mais cara do que a capa tradicional, se a capa tem orelha, se a capa de um papelão, uma cartolina mais grossa, né? Se ela tem uma gramatura maior. Quanto maior a gramatura do papel, é um offset 75 gramas, é um offset 90 gramas, é o papel pólen, que é aquele papel amareladinho, né? Ou papel avena, porque o pólen ele é uma marca registrada hoje, então, de uma determinada fábrica de papel. Então, se ele é um papel avena, se é aquele papel creme, que a gente indica muito mais para livros que são livros de leitura, para livros que envolvem interação de pintura, dependendo do tipo de escrita que é envolvido dentro do livro, a gente recomenda que seja o papel offset, que é o papel branco, para que as pessoas possam realmente escrever, se elas quiserem escrever a lápis, é mais fácil também. Tudo isso interfere, sim, no preço do livro, porque interfere para que o livro fique mais grosso ou mais fino, para que ele fique mais pesado, então isso interfere na hora que você tiver que fazer o transporte desse livro também, né? Então, ele não interfere somente no preço da impressão, mas sim no preço de toda a cadeia que envolve.
O papel mais grosso depende, se você usa um papel mais grosso, você tem que fazer uma capa onde o designer vai ter que ficar trabalhando ajuste de lombada, ou na hora que você for fazer o transporte desse livro, ele vai ter um frete maior, porque quanto mais grosso o papel, mais pesado é este livro também. O seu espaço de armazenamento também vai ter que ser maior, né? Exatamente. E outro ponto que é muito importante, assim, né? A gente recomenda para os nossos escritores independentes, quando começam, a questão da impressão preto e branco e impressão colorida, que também acaba deixando um pouco mais custoso o investimento do escritor, né? Se você é um escritor que está começando, que não é conhecido, a gente sempre recomenda fazer a impressão preto e branco no papel avena, no papel branco, né? Offset 75 gramas ou 90 gramas. Aí, não, mas eu gostaria, faço questão que seja colorida. Beleza. Existe sim uma diferença nesse custo de impressão, e aí não cabe a nós, editora NPE, falar. Você pode pegar e fazer orçamento com várias gráficas que você vai ver que existe uma diferença até significativa se você for imprimir o seu livro o meu do livro colorido ou em preto e branco, tá? Então, é importante, né? E a gente sempre diz para os nossos escritores, né, o seguinte: o que é mais importante para você neste momento? Que o livro seja colorido, que ele entregue uma experiência diferenciada para o seu escritor, ou a mensagem? Vai de acordo com o objetivo de cada escritor, né? Mas, usualmente, a gente acaba orientando os nossos escritores a fazer a impressão em preto e branco, inclusive com fotos, desde que elas sejam tratadas tenham qualidades, que elas sejam fotos claras, né? Que não sejam fotos escuras, digamos assim. É possível você entregar um trabalho de qualidade, um trabalho profissional para o seu leitor, né, Gisele? Exatamente. E aí, feito tudo isso, fiz o livro passou pela mão da editora, foi impresso, o que eu faço com esse livro? Você pode estar pensando assim, e agora qual é o próximo passo? O que eu faço com esse livro, né? A primeira coisa que a gente vai dizer é o quê? Primeiro, o seu livro ele vai funcionar como um novo cartão de visitas, né? Aonde você for, você não é mais somente um profissional, você é um profissional e um escritor. Você é um palestrante e escritor. Você é um professor e escritor. Você é um empresário e escritor. Então, quando a gente fala de você ter um livro, de você registrar, você deixar o seu legado, a gente está falando, como o Jeff falou ali antes, a gente tem o pilar do EPV, né? Escreva, você vai se posicionar como um escritor. Por quê? Se você escreve sobre um assunto, seja ele qual for, isso é sinal de que você tem o quê? Conhecimento para falar sobre esse assunto. E se você tem conhecimento, você é uma autoridade dentro desse assunto. E o seu livro, ele vai sim abrir portas para você. Se você já tem livros escritos, abre porta para que você possa ampliar o seu leque de atuação. Seja como um palestrante, seja como um expert dentro do seu assunto, da sua matéria, né? E você começa a se posicionar de forma diferente também no mercado, né, Jeff? Exatamente, né? O livro ele é uma abertura de portas para outras oportunidades que você jamais imaginou, né? Nós temos escritores hoje, por exemplo, que são convidados para fazer palestra, são convidados para fazer entrevistas em rádio, na televisão, são convidados para dar cursos, mentorias nas suas áreas de atuação, por quê? Pelo simples fato de se terem escrito um livro e esse livro ter feito a diferença na vida de outras pessoas. Então, você acaba se posicionando como um escritor, um profissional mais escritor, como muito bem colocado pela Gisele, e naturalmente as pessoas começam a te enxergar de uma maneira diferente. Naturalmente, você começa a criar oportunidades para o seu lado profissional que você nem imagina. Né? Mas eu sou um professor, né, da universidade e escrever um livro, para mim, não tem muita diferença, porque eu trabalho com o lado acadêmico e não faz sentido. Bom, se você escreve um livro, você, como muito bem colocado pela Gisele, você já não é mais só um professor universitário. Você é um professor universitário e o escritor do livro tal. Você tem muito mais chance de ser convidado para congressos
palestras do meio acadêmico pelo simples fato de você ter escrito um livro. Se você é um advogado, a mesma coisa. Se você é um médico, se você é um estrategista, se você é um mentor de comunicação, se você seja qual é o nicho que você trabalha, se você tem um livro, você começa a trabalhar algo que se chama a sua autoridade. As pessoas te reconhecem e quando elas te conhecem, e elas fazem questão de estar mais próximas de você, porque, poxa vida, eu conheço o escritor do livro XYZ e, caramba, ele é uma pessoa, ele é muito acessível, ele tem um conhecimento, know-how muito bom, né, Gisele? Exatamente, né? E, além do que, você pode usar, sim, o seu livro para presentear pessoas estratégicas dentro do seu nicho, dentro do seu meio do seu meio de atuação, né? Você pode presentear pessoas que você gostaria que te entrevistassem. Você você pode ter toda essa estratégia de você presentear o seu livro, ou você vai participar, como já falou, vai participar de um congresso e você leva um livro e sorteia, né? Uhum. Você leva um livro e sorteia para que as pessoas ali saibam que você é um escritor, para que as pessoas tenham o desejo de consumir o livro que você fez, para que as pessoas tenham o desejo de saber e conhecer mais sobre você. Então, um livro, pessoal, é abrir portas para você firmar e aumentar a sua autoridade. E aí eu faço uma pergunta: que preço isso tem? Qual é o valor de você fazer a sua autoridade crescer, de você conseguir ser reconhecido dentro do seu meio, você ser reconhecido até fora do seu meio como autoridade dentro do assunto que você trata, por você ser um autor? Que valor isso tem para a sua vida e para a sua carreira? Então você entende que às vezes fazer esse investimento, né? Eu não vou dizer pagar para fazer, mas é fazer um investimento na sua carreira, você fazer um investimento na sua autoridade. É uma coisa que vale a pena e no final não sai tão caro, né? É o valor que você deixa. Se você escreveu sobre a sua história, como o Jeff gosta muito de falar, e dessa vez sou eu que vou roubar as frases dele, né? Então, como o Jeff gosta muito de falar, já imaginou o seu neto, o seu tataraneto, abrindo a gaveta, vendo a sua história contada por você? Não é o seu filho contando, não é o seu vizinho contando, não é um biógrafo contando. É você contando a sua história, do jeito que você viveu, do jeito que você enxergou, do jeito que você sentiu a sua própria história. Então, qual é o preço, qual é o valor que isso tem de você manter aceso a chama do seu legado para o futuro e para as próximas gerações, né, Jeff? É muito importante, né, essa questão de frisar, né, essa questão da autoridade que você gera. Você não é mais, quando você é um escritor de um livro, você já não é mais uma pessoa comum, né? Em se falando de um país onde menos de 1% da população lê um livro por ano, imagina você ter um livro publicado. Olha a autoridade, olha as oportunidades que você está criando para a sua carreira, para o seu negócio, impactando a vida de outras pessoas. Então, é muito mais do que você ter um livro publicado, né? É um investimento que você faz para a vida e para a posteridade, como muito bem colocado pela Gisele, né? Imagine você, daqui a pouquinho, palestrando em um evento de marketing, ou você palestrando em um evento de advogados, ou palestrando num congresso acadêmico, pelo simples fato de você ter escrito um livro. Você, professor, em sala de aula, impactando seus alunos, inspirando seus alunos a consumirem, a aprenderem mais sobre, a adquirirem mais conhecimento do conteúdo que você aplica em sala de aula. Um livro, ele é muito mais do que isso, né? Ele é um produto, abre carteiras para oportunidades que você jamais imaginou alcançar, né? Eu digo que, assim, o livro é o produto de menor valor, menor preço que você vai ofertar para uma pessoa, para os seus alunos, para os seus seguidores,
e que eles vão conhecer você através do conteúdo desse livro, e eles vão ver que você realmente sabe o que fala, você tem conhecimento do que você faz, e aí você tem a oportunidade de fazer uma consultoria, de entregar um projeto, de elaborar, participar de congressos pelo simples fato de um livro que custa aí numa faixa entre 30 e 80 reais. Veja o valor que isso agrega no investimento que você traz para a sua vida. E, claro, além de deixar aí o seu legado para a posteridade, que é um dos pilares da nossa editora, né, Gisele? Exatamente, né? Então, estamos encerrando, já encaminhando para o finalzinho dessa live, né, pessoal? E aí a gente vem, né? Qual é o próximo passo do seu legado, né? A gente tem que entender que é muito maior do que o preço que você vai pagar para produzir é o impacto que a tua mensagem vai deixar, que a tua mensagem vai causar. Então, muito maior que o preço é o valor que você agrega para a sua vida pessoal, profissional, familiar, que é você ter uma pessoa que olhe e diga assim, com orgulho, eu tenho um escritor na minha família, né? O meu tio é escritor, meu pai é escritor, meu filho é escritor. Então, assim, é você conseguir ver o orgulho brilhando no olho daquela família, dizendo assim, ah, eu tenho um parente que sim, ele é escritor, né? E aí a gente vem para a seguinte fala, né? E você? E a sua história? Qual é o valor que você acha que a sua história tem? De que forma você acha que você pode registrar a sua história? Se a tua resposta ainda é eu não sei como eu posso fazer para registrar a minha história, fala com a gente, né? Aqui embaixo a gente sempre tem o link para que você possa entrar em contato com a gente. Fala com a gente assim, ó, eu não tenho ideia, eu quero registrar, mas eu não tenho ideia, ou eu não sei se a minha história é importante o suficiente para ser registrada. Manda uma mensagem para a gente que a gente troca uma ideia com você e vai conversando e vai alinhando porque no final das contas toda boa história ela merece sim ser contada, histórias de superação, histórias de ficção, por que não, né? Então entra nesse viés, né? E dessa forma eu vou me despedindo da live, porque eu estou começando a ficar já sem voz e eu ainda tenho mais algumas coisas para fazer hoje que eu vou precisar da minha voz. Então, eu vou me despedindo aqui, vou deixar hoje o Jeff fazer o fechamento dessa nossa live. Pessoal, né, eu costumo dizer e ouvi há pouco tempo, a gente, por mais que está aí trabalhando quase 5 anos, 4 anos fez no final do ano da editora, mas quando eu escrevi meu primeiro livro, mas o livro, ele carrega a experiência de anos de uma pessoa. Então, não faz mais sentido você ter um método, não faz mais sentido você ter uma história que vai impactar e transformar vidas e gerações, está guardada somente aqui na sua cabeça. Se você tem uma história para contar, se você tem o desejo de contar a sua história através de um livro, se você tem o desejo de deixar esse legado para a posteridade, entre em contato com a gente, como muito bem colocado pela Gisele. Na descrição desse vídeo aqui você vai encontrar um link para entrar diretamente em contato com a nossa editora, para que nossa equipe possa te ajudar nesse processo de se tornar escritor da sua própria história. Se faz sentido para você, né, venha, converse com a gente. Se você conhece alguém que precisa e está buscando por uma editora e você está aqui, chegou até aqui nesse vídeo, compartilhe, comente essa live. Vou convidar você para deixar nos comentários o que mais impactou você durante essa live. E se você quiser que a gente traga novos conteúdos, deixe também nos comentários aqui. Não deixe de curtir, de deixar o like nessa live. Não deixe de se inscrever no canal e principalmente de ativar o sininho para que você possa entrar nas próximas lives que a gente vai estar entrando ao vivo aqui. Quando você comenta, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, você está munindo e buscando conhecimento para a posteridade. Então, vem com a gente, né? Nós estamos aqui todas as semanas trazendo conteúdos do mercado editorial. E se você quer se tornar escritor da sua própria história, não deixe de entrar em contato com a gente. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento especial à Gisele, que hoje está um pouco debilitada, né? Está com gripe.
por não deixar esse compromisso nosso semanal de estar aqui trazendo esse conteúdo para vocês. A você que está assistindo essa live, a você que vai assistir essa live gravada depois, não deixe de compartilhar, de comentar, porque afinal de contas, nossa história é criar legado. Até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.